Dr. Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos assiste aqui no programa Sinap no ar, transmitido pela CWB-TV, canal 5 da NET. Voltamos aqui com a coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Eu sou a Débora de Castro da Rocha. Hoje eu vou tratar um pouquinho aqui com vocês sobre o parcelamento do solo urbano. Vou entrar em algumas questões específicas aqui do direito urbanístico, né? Quando a gente fala de loteamento, né, parcelamento, desmembramento, enfim, né? Como vocês compreendam, essa questão ela é bastante interessante para todos nós, especialmente aí que militamos na área imobiliária ou na área urbanística ou nas duas concomitantemente, porque é um instituto bastante interessante, até porque ele é antigo, ele é lá de 79, mas ainda assim ele traz e trouxe noções muito importantes para nós, inclusive inovando na matéria urbanística, porque se preocupou, teve esse propósito inicial de se preocupar então com essa questão que remete ao direito à cidade, né? Quem nos acompanha aqui sabe que nós tratamos muito dessa questão, especialmente quando a gente fala lá de REURB, né, que é regularização fundiária urbana. Então a gente trata dessa questão do direito à cidade, de se atentar às disposições, especialmente aí que regulamentam a matéria, seja em âmbito federal, seja em âmbito local, quando eu falo local municipal, por exemplo, porque cada local, cada município vai ter a sua legislação específica, mas no caso aqui, quando a gente fala desse parcelamento, a gente vai se remeter diretamente à Lei 6766 de 79, então, que trouxe inicialmente esse veio, ou seja, ela fez com que nós tivéssemos essa primeira noção aí desse direito urbanístico, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Daí porque ela se mostra, se revela até hoje uma legislação precursora nesse sentido, né? Então ela teve aí por diretriz a descrição então desse parcelamento desse solo urbano, né, que trouxe então essa nova intenção, né? O legislador foi motivado então aí com esse crescimento, com esse adensamento populacional, as pessoas migrando cada vez mais para os grandes centros urbanos, foi necessário de fato rever e fazer com que nós tivéssemos uma legislação que realmente guarnecesse essa forma, né, de parcelar esse solo, para que não acontecesse a revelia da legislação, quando acontecesse de forma ordenada e em consonância com esse município, que não poderia então crescer de qualquer maneira, ou seja, desordenadamente. Então, quando a gente fala de legislação urbanística, vamos sempre nos remeter inicialmente, quando falarmos de parcelamento, a Lei 6766, porque ela vai nos dizer muito nesse sentido. Então, ela trouxe, vislumbrou essas questões urbanísticas e não apenas isso, porque não se restringiu a questões urbanísticas, até porque ela trouxe ali, isto em seu bojo, a possibilidade e até mesmo a necessidade de que nos atentássemos também à legislação ambiental, ou melhor falando, à proteção ambiental. E claro, também oportunamente cabe falar aqui as questões imobiliárias, né? Porque quando a gente fala de direito urbanístico, logo nós falamos também necessariamente, quase sempre, de direito imobiliário, porque via de regra são indissociáveis entre si. Você fala de construção civil, você vai ter que se atentar ao fato de que essa construção civil vai ter que acontecer aí dentro de um parâmetro, dentro de uma diretriz urbanística, até porque nós temos alvarás, as licenças e tudo isso está umbilicalmente relacionado. Daí porque é sempre legal e importante trazer para vocês essa dimensão, esses propósitos, até para que vocês consigam aí compreender toda essa questão, até porque a nossa coluna é Direito Imobiliário e Urbanístico e a gente consegue então fazer esses links aí para a gente poder trabalhar e trazer esse conhecimento da melhor maneira possível para vocês. Então, como eu falei, essa legislação ela acaba sendo um marco aí dentro ou quando a gente fala do parcelamento de solo, né? E também é um marco dentro da própria construção da legislação urbanística brasileira. Claro, depois disso nós tivemos inúmeras outras legislações e tanto é que eu já falei disso aqui, inclusive a 13465 lá em 2017, que trouxe a REURB, né, um outro grande marco, né, vislumbrou um novo horizonte para todos nós, no que tange especificamente a possibilidade de regularizar
as propriedades. Então, essa legislação de 79, ela também, então, inovou, até porque naquela época ainda não se tinham as concepções que nós temos atualmente, né, no que diz respeito, por exemplo, ao direito ambiental, né, nós estávamos ainda meio que engatinhando, né, dentro desses propósitos ambientais, mas já tínhamos então uma diretriz forte para tentar nos orientar, considerando toda a mudança da estrutura social que se vislumbrava naquela época, né? Mas claro, quando a gente fala de loteamento, de desmembramento, então a lei ela vem justamente no sentido de dizer, olha, vocês podem então fazer, tem que haver então uma diretriz, então essa diretriz vai ter que ser respeitada e vai ter que ser definido, por exemplo, o requisito mínimo necessário para atender aquela população que vai ser servida aí por aquele loteamento, por aquele desmembramento. Daí porque existem requisitos, né? Requisitos que estão dentro de uma infraestrutura básica. Mas qual seria então essa infraestrutura básica e quem deveria atender? Então o loteador vai ter que atender essa infraestrutura básica, que é nada mais, nada menos do que abastecimento por água potável, energia elétrica também pública e domiciliar, vias de circulação, também tem que ter aí equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais. Quer dizer, eu preciso guarnecer aquela localidade do mínimo necessário. E quando eu falo do mínimo, até posso me remeter lá à Constituição Federal, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então, neste ponto, vale muito a pena frisar. E claro, não é só isso. Quando eu falo de loteamento, de desmembramento, eu não posso jamais permitir que aconteça, por exemplo, numa área alagadiça, porque eu coloco aquelas pessoas em risco. Também não posso permitir que aconteça em terrenos que estejam ali com material nocivo, que possa vir aí trazer consequências gravosas à saúde dessas pessoas, sob pena, inclusive, de responder, né? Isso penalmente, inclusive, tem uma tipificação penal em relação a isso. E não é só, porque quando eu falo de situações assim também, observância legal, eu preciso me atentar ao fato de que deve haver uma fiscalização do poder público também, não pode acontecer de qualquer maneira, né? O poder público vai ter também que verificar e tudo isso vai ter que ser aprovado antes de vender. Não é simplesmente assim, eu vou, faço o que eu bem entendo e vendo, ainda que tenha ali os requisitos básicos. Não, também deve ter sido devidamente aprovado, né? Para que também haja aí por parte então do poder público essa constatação de regularidade daquelas, daqueles lotes que estão então ali sofrendo ou que serão aí objeto de venda. E também, claro, porque se eu vender algo que não atenda àquela comunidade, aquelas pessoas, há um problema também de consumo, de relação de consumo, de direito do consumidor. Então eu devo me adequar necessariamente a todas essas diretrizes. Então por isso que antes de comercializar esses imóveis, ou seja, esses lotes, né, eles devem estar devidamente aprovados e também registrados, sob pena aí de constituir crime, de acordo com o artigo 50 da própria lei 6766 de 79. Então, desencadeando, porque desencadeia justamente aqui crimes ou enfim, problemas seríssimos para essas pessoas que podem vir a adquirir esses lotes, tá bom, pessoal? Então, considerando que era isso que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje, me despeço, agradeço mais uma vez pela audiência, por nos acompanharem aqui semanalmente em nossa coluna e espero vê-los aqui na próxima semana. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, professora e advogada nas áreas do direito imobiliário e urbanístico. Um abraço e até a próxima semana.